Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueça, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Câmara dos Deputados, o deputado Marcel Van Hatten mais uma vez se manifestou sobre o inquérito de que ele tem sido alvo da Polícia Federal e ele desafiou a PF a cumprir uma ordem de prisão contra ele no Congresso Nacional. Vamos ver. Meses com essa justificativa, além dos outros casos, como o da Mariana, só para me resumir esses dois, de casos gravíssimos em que atuou Fábio Schor, e que por isso mesmo, muito obrigado, e por isso mesmo merece toda a nossa indignação. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele. Não conheço pessoalmente nada tendo em conta a sua pessoa, mas eu tenho imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade. Vamos lá, Rodrigo Constantino, começa contigo. Consta aqui nos dias de mais esse posicionamento do deputado Van Hatten. Aplausos efusivos, né? Um deputado de coragem que vem dando voz aos brasileiros indignados com esse abuso e que está nos representando e testando ao limite ali a sua imunidade. Desafiou, né, um sistema que vem tentando intimidar, inclusive, parlamentares e que conta com o apoio de boa parte do STF, ex-STF, que é o caso do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que disse que a imunidade material não se estende a crimes contra a honra. O deputado Nicolas Ferreira, outro dessa estirpe de corajosos, questionou que parte ele não entendeu do quaisquer opiniões, né? Então, tudo isso, Brown, é um esforço evidente, né, para calar a oposição, para censurar, para intimidar. E é muito importante que cada vez mais gente desafie esse sistema e pratique aí, eu não vou nem dizer desobediência civil, porque ordens ilegais não se cumprem. Então é fundamental que o Brasil comece a dizer chega para essa situação. Desde Nuremberg, né, o julgamento dos nazistas, a gente já sabe que esse papinho de estava apenas cumprindo ordens não cola mais. Tem aí gente agindo como jagunço, só que está com um distintivo da Polícia Federal no peito. Então, isso um dia vai ser cobrado dessa turma. Vocês estão, obviamente, obedecendo a ordens criminosas para perseguir desafetos, né? E, de novo, agora mesmo, Brown, o STF publicou, né, os números, mudando um pouquinho só de assunto, mas está tudo correlato nesse Brasil tão invertido, né? Página oficial do STF. STF condena mais 26 pessoas pelos atos antidemocráticos que recusaram acordo com o Ministério Público. Até o momento, 304 réus foram condenados, 4 absolvidos, essa é a ordem de grandeza dos caras, e 502 aceitaram um acordo. Que acordo? Mais ou menos o acordo que a família Mantovani aceitou. Mantovani. Deixa eu pedir desculpas em praça pública, me ajoelhar no milho, levar 100 chibatadas, né, pedir perdão e ser deixado em paz.
é isso ou eventualmente ser preso. Então, de novo, a situação no Brasil está louca, insana, isso é coisa de ditadura. Que bom que temos parlamentares com a coragem do Marcel ainda, porque pelo menos, né, isso escancara o jogo bruto que eles estão fazendo. E você tem algum palpite, Fabi? Será que a Polícia Federal, o Supremo ainda vão escalar mais nessa cruzada do deputado Van Hatten, ou ele vai conseguir estancar essa perseguição com posicionamentos como esse de hoje, com essa manifestação que ele fez? Bom, pelo que a gente tem que olhar para trás recentemente, né? Recentemente não houve qualquer recuo, nem do Supremo, nem da Polícia Federal, nem dos agentes, nem das instituições de controle, como, por exemplo, até a própria OAB. Nós não vimos, né? Não vimos. Então, não sei por que seria diferente com o Marcel. Portanto, ele é bastante corajoso, mostrou bastante pulso. E eu fico me perguntando, né, eu nunca vi prisão em flagrante de crimes contra a honra, mas, né, ele realmente acertou ali no pedido, que se fosse assim tão certeiro, para que fizesse. Mas eu também nunca vi crimes também contra a honra serem colocados a Polícia Federal todinha, né, para investigar carro, como a gente viu ali na questão da família Mantovani. E esse pedido, até vou aproveitar, vou emendar já aqui, de desculpa, né, que a família teve que fazer. Gente, não havia mais a quem recorrer, aquela famosa frase mesmo do Rui Barbosa, né, a pior ditadura é a do judiciário, só que a nossa, viu, Rui Barbosa, vai que você está do céu aí nos ouvindo, está vindo junto do judiciário, mas alinhada com as outras instituições que poderiam frear pelo próprio controle de constitucionalidade. E aqui eu me refiro ao Senado e à própria Polícia Federal, né, que acaba cumprindo essas ordens sempre com aquele manto de não vamos nem mesmo, né, olhar essas ordens e ver se realmente elas são legais. Mas lembre-se, pessoal, na época lá do Bigodinho, né, que fez muito mal para a humanidade, o pessoal que fazia parte da polícia dele deu essa mesma desculpa. Agora, Silvio, e politicamente, como é que fica o deputado Van Hatten? Porque semana passada teve aquela manifestação, e aí queria saber até como você interpretou do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao Van Hatten e ao deputado Cabo Gilberto, que foram os dois alvos da Polícia Federal por falas no plenário da Câmara. Ele está respaldado, então, politicamente? Será que a Câmara vai evitar qualquer tipo de ação mais agressiva da Polícia Federal contra o Van Hatten ou não? Qual o cenário, Silvio? Brown, eu sou um otimista, eu acho que vai. O Arthur Lira defendeu o parlamento, ele defendeu a Câmara, ele jogou com a Constituição debaixo do braço, o artigo 53, que ele, Arthur Lira, permitiu que fosse rasgado em 2021 com o Daniel Silveira, quando a Câmara entregou o Daniel Silveira, entregou o pescoço de um parlamentar que havia cometido grosserias, um vídeo de péssimo gosto publicado na internet, mas que estava protegido pela imunidade parlamentar. Diante de todo aquele malabarismo e da perseguição, a Câmara acabou chancelando. Eram outros tempos. O que a gente assiste agora talvez seja um parlamento que tenha entendido o que está em curso no Brasil. Estava ouvindo o Rodrigo falar, a Fabi, fazendo menções à história. Convido a uma reflexão. Vamos voltar um pouquinho no tempo. 2 de setembro de 1968, né? Antes do 7 de setembro, o deputado Márcio Moreira Alves, ele faz um discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, conclamando a população, a sociedade a boicotar o regime militar. O regime militar, à época, entende que isso é inadmissível e pede à Câmara licença para cassar o mandato dele. 12 de dezembro de 1968, ele sobe à tribuna da Câmara e faz um daqueles que é um dos mais memoráveis discursos da história do Parlamento em defesa da liberdade. Ele diz, olha, os homens passam, os homens passarão, mas o direito que se estabelece com luta, ele é legado para as próximas gerações. E aí você constrói um patrimônio que se chama liberdade. Isso não pode ser rasgado. No dia seguinte, 13 de dezembro de 1968, o general Costa e Silva edita o AI-5 e o Congresso não existe mais. O Brasil acorda sem Congresso Nacional. Então, isso é só para a gente entender a importância de se defender uma Câmara. Nós acompanhamos recentemente uma fala
do vice-prefeito de Porto Alegre, por exemplo, Ricardo Gomes, que ele diz: um país sem parlamento, um povo sem parlamento é um povo escravo. Então, a democracia é ruidosa e é preciso defendê-la. É preciso defender a tribuna da Câmara dos Deputados. É a última trincheira que resta diante de um avanço claro de uma transição de regime no Brasil, conduzida justamente por aqueles que dizem proteger a democracia. Mas eles estão aplicando outra coisa. Eles estão aplicando autoritarismo em estado bruto. Eu quero crer que a Câmara vai defender, que o Parlamento vai se defender e não vai permitir o indiciamento, né? O indiciamento já aconteceu, mas a prisão ou a punição de um deputado por crime de honra. Isso que o Ricardo Lewandowski falou sobre crime de honra hoje, isso é mais um emprego da criatividade que a gente está assistindo, né? A democracia é relativa e agora parece que o direito é relativo também, é assim que funciona? Bom, vamos falar sobre um outro alvo do judiciário, que é o Felipe Martins. Tem novidades no caso do Felipe Martins. A notícia é a seguinte: o discurso encontrado pela PF contraria todas as acusações, diz defesa de Felipe Martins. A defesa do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que o discurso encontrado pela Polícia Federal em um HD externo durante a Operação Tempus Veritais, em fevereiro desse ano, contraria frontalmente todas as acusações feitas a Felipe. Esse discurso seria proferido por Bolsonaro depois da derrota nas eleições de 2022. Apesar de a redação do discurso estar sendo atribuída a Felipe, o texto não chegou a ser lido por Bolsonaro no pronunciamento que ele fez em 1º de novembro de 2022. Mesmo em posse da PF desde fevereiro de 2024, o texto do discurso não foi incluído no relatório da Polícia Federal, que pediu indiciamento, por exemplo, de Bolsonaro e outras pessoas. Tem aqui as imagens, Cláudio, por favor, pode colocar aí na tela do que seria esse discurso aí da manifestação da defesa do Felipe Martins. Começar com a nossa operadora do direito aqui da bancada, Fabi. Como analisa esse caso, Fabi, e esse novo argumento apresentado pela defesa de que o discurso contraria a própria Polícia Federal? Bom, mais um documento que mostrando, fazendo prova negativa, né? O que se fala só no Brasil, que você, ao invés de o Estado ter que provar que você é culpado, você que tem que provar que você é inocente. Só acontece isso em ditaduras e em lugares esquisitos. Mas como a gente sabe que está tendo esse lawfare aí ativado, eu chamo de direito freestyle, né? Um direito assim que ele se adapta conforme o estilo do cliente, né? Aquela coisa assim, tem um menu, você escolhe ali o serviço que você vai querer. Esse documento, de fato, né, a defesa acerta muito, porque se ler o teor, né, está dizendo ali que não concorda, né, não está feliz com o resultado das eleições, mas que a vida ia continuar e queria ser feita uma oposição no Congresso Nacional. Nada diferente do que nós estamos vendo hoje acontecer, né? Os nossos nobres deputados e senadores que ainda têm gás e valentia para lutar pelo Brasil estão fazendo isso, né? Então, eu não vejo. Então, realmente, esse documento... Mas olha que interessante, como a PF pinça as provas que ela julga ser necessário. E essa prova, que obviamente inocenta não é somente o Felipe Martins, mas também o próprio presidente Bolsonaro, ela estava lá na jogada, né, sem ninguém nem prestar atenção nela, e dando total holofote para aquele perda daquele táxi, aquelas coisas esquisitas que a gente sabe que estão lá nas 884 páginas do relatório final do indiciamento de 37 pessoas. Diga, Silvio. O Felipe Martins ele vive um processo kafkiano e um processo que parece não ter fim. Lembrando que ele ficou 6 meses preso. Ele perdeu 6 meses de tempo da sua vida por uma viagem que ele não fez e agora é, inclusive, acusado por um discurso que não foi lido. Que o certame eleitoral foi maculado em 2022, não há essa dúvida. Perfis foram derrubados, um espectro da política brasileira foi perseguido, as redes sociais tomadas, depois consequências mais drásticas. Está aqui o Rodrigo Constantino, que é vítima de tudo isso também, da perseguição implacável. Então, eu acho que qual é o problema no que está dito? Ninguém disse... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A maior rombo da história. De janeiro a setembro, Correios registram sob Lula prejuízo recorde. Veja os números. Com continuidade dos números, déficit
déficit deve superar a marca histórica total registrada em 2015 sob o governo Dilma Rousseff. A gestão dos Correios no governo de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta sua pior crise financeira em quase uma década. Entre janeiro e setembro de 2024, a estatal acumulou um prejuízo de 2 bilhões, o maior já registrado no período desde sua fundação. Caso o ritmo continue, o déficit anual pode superar os 2,100 bilhões registrados em 2015 durante o governo Dilma Rousseff. O advogado Fabiano Silva dos Santos, indicado ao comando da estatal pelo grupo Prerrogativas, enfrenta críticas pela deterioração das contas. Conhecido como o churrasqueiro de Lula por sua proximidade com o presidente, Fabiano é ligado ao deputado federal Zeca Dirceu e ao ex-ministro José Dirceu. Para conter o rombo, os Correios anunciaram em outubro um teto de gastos de 21,96 bilhões, acompanhado de medidas de austeridade, suspensão de contratações de terceirizados por 120 dias, renegociação de contratos com cortes mínimos de 10% nos valores, encerramento de contratos restringindo renovações a casos de economia comprovada. Mesmo com essas ações, as receitas projetadas para 2024 foram reduzidas de 22,7 bilhões para 20 bilhões, deixando a estatal com um prejuízo previsto de 1,7 bilhão. O cenário é tão grave que os Correios alertaram para o risco de insolvência quando uma empresa não consegue arcar com suas obrigações financeiras, o que poderia levar a um resgate pelo Tesouro Nacional. A recomposição do saldo orçamentário e caixa é essencial para evitar que a empresa entre em estado de insolvência, afirma documento interno da estatal. Desde a posse de Fabiano Silva dos Santos, decisões administrativas têm gerado impacto negativo no orçamento da empresa. A gestão enfrenta pressões para apresentar soluções estruturais, com críticos apontando que o aumento das despesas e a priorização de objetos políticos prejudicaram a recuperação econômica da estatal. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço.